tem 20 minutos, e o tema é um tema complexo, eu vou tentar passar por cima de algumas coisas e alguns pontos que eu acho central no debate, né? E também, antes de iniciar, agradecer a Tenda da Resistência por ter nos convidado aí para esse debate, né? Na minha casa também, apesar de estar um pouco afastado. Bem, pessoal, eu queria iniciar o debate dizendo o seguinte: a gente tem que entender essa discussão da PEC no contexto mais amplo, iniciando no contexto mundial, né? Qual é o tempo em que nós vivemos? É um tempo, primeiro, de crise econômica mundial desde 2008, certo? Essa crise que começou no setor privado, lá nos bancos americanos, ela é estatizada, ou seja, o Estado tem que comprar essa crise na medida que ele compra o débito dos bancos. Então, eu estatizo, ou seja, eu trago a crise para dentro do Estado, né? É um momento também que há um processo de desestabilização de vários governos progressistas na América Latina. A luta de classe, ou seja, a luta entre trabalhadores e capitalistas, ela está esmaecida por uma série de fatores. Nesse momento, na disputa entre capital e trabalho, o capital vem avançando sobre os trabalhadores, né? Então estão meio que paralisados, isso é mundialmente. E há um avanço do conservadorismo impregnado na ideologia neoliberal. Essa é a característica do mundo hoje. No Brasil não é diferente. A gente passa por uma recessão econômica com inflação, a gente passa por uma crise política, uma mudança na presidência da República e uma reconfiguração da luta dos trabalhadores. E, incontestavelmente, um avanço do conservadorismo e da ideologia neoliberal também. Olha o que representa o nosso Congresso Nacional, né? A bancada BBB, né? Então, é o conservadorismo extremado, estampado na nossa representação política. Essa é a ideia. Bem, no momento de crise, o que acontece no modo de produção capitalista no sistema capitalista? No momento de crise, a taxa de lucro das empresas e dos capitalistas cai. Ao cair a taxa de lucro dos capitalistas, você tem o quê? Uma crise do sistema capitalista. E para conter essa crise, eu tenho que fazer algumas coisas. E uma delas é o quê? Se eu estou em crise, se a atividade econômica, o consumo, o investimento está deprimido, não tem, ou seja, as empresas não têm como ganhar dinheiro, se eu não tenho como comercializar os produtos que eu produzo internacionalmente, porque os países estão todo mundo em crise. O único fator que ainda pode salvar a economia de um país é o gasto governamental. Então, na medida do possível que esse gasto governamental é deprimido, eu provoco uma tremenda recessão no país, e essa recessão tem impacto nas receitas. Porque quanto menos eu produzo, menos o que tem? Menos eu vendo, quanto menos eu vendo, menos pago tributo, quanto menos pago tributo, menos a receita. E aí eu tenho queda da receita e tenho uma situação econômica muito difícil. Então, o que os capitalistas fazem nesse momento? Ele tem que recompor seus lucros. Como eu não posso recompor pelo consumo, nem pelo investimento, eu tenho que recompor pelos gastos do governo. E aí é a grande questão. Como é que se recompõe os lucros dos capitais? É pela dívida pública. Mas aí eu vou chegar lá. Então, eu tenho como reduzir os gastos governamentais para pagar mais juros e dívida para a população, para os banqueiros. É a forma que eles vão recompor seus lucros. Bem, isso aí é só para dar uma ideia de vocês que a questão é complexa. Mas aí o governo vem assim: bem, temos um problema no Brasil, vivemos uma recessão, né? E essa recessão provocou um desequilíbrio fiscal. O que é desequilíbrio fiscal? O governo gasta mais do que arrecada. Até aí, a gente pode até fazer uma reflexão. 2014, o governo gastou mais que arrecadou. 2015, o governo gastou mais que arrecadou. E 2016 também. Bem, mas o governo, qual é a explicação para essa crise, para esse desequilíbrio fiscal? Aí é a questão. Um desequilíbrio fiscal gera, ou seja, se eu gasto mais que arrecado, gera uma dívida. Se eu não controlo essa dívida vai ter um impacto negativo na economia. O governo diz que o problema, e aí é importante frisar, a questão central do governo, para emitir a PEC, é que o problema desse gasto maior que a receita é o problema porque o governo, durante 12, 14 anos, o governo Lula e Dilma, ele
gastou muito no social, ele investiu muito em infraestrutura e ele gastou muito com a máquina pública. Ou seja, a causa do problema do desequilíbrio fiscal para esse governo é o que a gente chama aumento acelerado da despesa primária. Como aqui muitos não são economistas, o que é despesa primária? Despesa primária é os gastos sociais, educação, saúde, mais os gastos com a máquina pública, mais os investimentos. Essa é a despesa primária. Então, o governo coloca a culpa do desequilíbrio nos gastos, principalmente nos gastos sociais. Bem, nós podíamos até dizer, realmente os gastos sociais, quando a gente vai olhar os números, ele cresceu acima do PIB nesses últimos anos. Mas nós vivemos num país extremamente desigual, os gastos sociais têm que crescer acima do PIB. Mas a questão central é que, quando o governo diz que houve um gasto, que o gasto acelerado é causa, ele não está falando toda a verdade. Essa é parte da verdade, mas existem outros fatores que vêm trazendo o desequilíbrio fiscal. Um fator, política monetária. O governo insiste em manter taxas de juros super elevadas. Para quê? Para trazer capital de fora para financiar, as coisas aqui dentro do país. Só que taxa de juros elevada eleva mais ainda a dívida pública. E aí gera endividamento e gera desequilíbrio fiscal. Os gastos crescem mais rápido que as receitas. Outro fator do desequilíbrio fiscal é a questão de que nós vivemos uma recessão brutal no mundo todo. Essa recessão afetou as nossas contas externas, essa recessão afetou as empresas internas, e que tem reflexo em quê? Nos tributos, na arrecadação tributária. Houve uma queda brutal da arrecadação tributária nesse país, que aí, se a receita cai numa proporção mais rápida do que a despesa, que a despesa geralmente é vinculada, é mais difícil ela cair, então eu tenho o quê? Eu tenho um desequilíbrio fiscal. Momentos de crise, de recessão, desequilíbrio fiscal é normal de acontecer, não é nenhum bicho de sete cabeças. Bem, então o governo fala que a causa é o problema e não é. Bem, e aí, já que ele detectou que a causa é a questão do desequilíbrio fiscal provocada pelos gastos sociais e investimentos públicos, o que ele faz? Eu tenho que estancar essa crise, eu tenho que estancar esses gastos. Como é que eu faço para estancar? O Meirelles, constrói esse modelo de PEC, Projeto de Emenda Constitucional, que visa instituir um novo regime fiscal no Brasil, ou seja, uma nova maneira como o Estado vai gastar e vai arrecadar, com o intuito de quê? De limitar os gastos sociais. Por quê? Porque a razão do problema é o crescimento acelerado dos gastos sociais. Mais uma vez, ele coloca para a grande sociedade brasileira que o problema é os gastos sociais e trabalha os gastos sociais como se fossem todos os gastos públicos. É uma falácia, é uma inversão. O que é gasto público, vocês sabem? O gasto público tem vários conceitos. Gasto público é o somatório. Vamos supor, gastos primários são esses gastos que eu falei, gastos sociais, investimento público com a máquina. E os gastos não primários são os gastos com juros e amortização da dívida. O somatório desses dois componentes são os gastos públicos. Então, na verdade, quando ele diz que a PEC limita os gastos públicos, ele está mentindo. Por quê? Limita os gastos sociais, mas os gastos com juros e amortização não limita. Ou seja, eu posso ter uma situação da seguinte forma: eu reduzo, nos próximos 10 anos, eu reduzo todos os gastos sociais. Acabo com o SUS, acabo com SUAS, acabo com a questão da educação, acabo com tudo público. Só que se os gastos com juros e amortização, que é outra parte do gasto público, crescerem acima dessa redução dos gastos sociais, o que vai acontecer no final? Os gastos públicos aumentam. Por quê? Porque os gastos com juros e amortização não estão no limite. Ele pode gastar o quanto que quiser. Todos os superados que foram feitos, que vão ser feitos a partir de então, vai ser para pagar juros e dívida. Então eu tenho um caso que eu reduzo os gastos sociais, mas aumento os gastos com juros e tem um aumento dos gastos públicos. Então a PEC não visa limitar gasto público. A PEC visa limitar os gastos sociais. E aí quem é que é beneficiado com os gastos sociais?
É a classe pobre. A PEC visa reduzir os gastos com os pobres, os gastos com os ricos, a elite dominante, formada por capitalista financeiro e capitalista industrial, esses estão adorando, vão ter, se vão completar de todos os recursos que vão ser drenados do social e repassados para eles. Então essa é a lógica da PEC. A PEC não limita gastos públicos, limita gastos sociais. Beleza. Então, aqui eu não vou fazer a discussão, porque acho que vocês já sabem que é um período de 20 anos, né? Vocês sabem como é o cálculo do limite? Não. Sabem? Como é que vai ser esse limite? O limite vai ser o seguinte. Eu tenho que olhar para o ano anterior, vamos supor 2018, porque 2017 tem uma regra diferente, mas a partir de 2018 até 20 anos, 17 até 2036, acho que talvez não tenha mais nem vivo aqui, já tenha morrido há muito tempo, e vocês já estão gagazinha, viu? 20 anos aqui. Então, a partir de 2018, ele vai fazer o seguinte: gasto com educação, ou gasto com saúde, qualquer gasto social. Eu vou pegar o que foi gasto em 2017, gastei 100 milhões de reais lá com educação. Estou chutando aqui. 100 milhões de reais com educação em 2017. Bem, o cara vai olhar quanto foi o acumulado do ano do IPCA, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que é elaborado pelo IBGE. Quanto foi acumulado da inflação em 2017? Bem, se o governo está querendo derrubar a inflação, não é isso? A tendência é que a inflação caia. Vamos supor que dê 5,5% a inflação. Então, o gasto com a educação em 2018 vai ser 10 milhões, mais 5,5% da inflação. Ou seja, não tem crescimento, é um limite, ele só recompõe as perdas. Certo? É um limitador. E para todos os gastos sociais. A regra é essa. 2017 ele tem uma regra diferente, porque todo gasto tem que estar na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é aprovada até 31 de agosto de cada ano para o outro ano. Como já passou, então eles fizeram um arranjo lá e estão dizendo aí que vai ter mais gasto para saúde e para educação em 2017. Sim, mas e dos outros 19 anos? Vai obedecer essa regra do limite. Desse limite que é o gasto do ano anterior mais inflação. A tendência é que, se a inflação zerar, vai ser sempre o mesmo gasto daqui para os próximos 20 anos. Mesmo que o Brasil se recupere, comece a produzir mais, comece a ter receita, comece a ter superávit. Todo superávit que o Brasil fizer não vai para aumentar os gastos sociais para a educação, não. Vai para pagar os juros da dívida, é explícito. Se a gente, a crise começou em 2008, nós estamos aqui 8 anos, né? Começamos a sair, nós podemos sair dessa crise nos próximos 5 anos. Só que nós não vamos poder aumentar gastos, porque tem esse limitador, tem essa trava. Beleza? Então é assim que ele vai fazer para limitar. Quanto tempo eu tenho? 7 minutos. Beleza, então, e aí ele, depois de muita pressão, ele abriu alguns precedentes. Algumas áreas eu não vou limitar os gastos. E aí, principalmente, e eles são inteligentes, eles abriram nas áreas que beneficiam eles. Por exemplo, as transferências constitucionais, principalmente FPM e FPE. O FPM, quer dizer, eu tenho que lembrar que eu sou economista. Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios. O governo federal transfere recursos federais para estados e municípios para financiar os seus gastos. A maioria dos estados do Nordeste são estados extremamente pobres. Grande parte dos recursos é essas transferências. Se cortar ela, quebra estados e municípios. Como eles precisavam do apoio dos governos estaduais e municipais para aprovar a PEC, eles liberaram, porque não são bestas, né? E aí liberaram também a contribuição do salário à educação, que vai também transferir parte do financiamento da educação básica, fundamental e básica e média para estados e municípios, eles liberaram. E também a cota parte do Fundeb, que é a cota que paga os professores de estados e municípios. Essas aí eles não vão limitar os gastos, você pode aumentar os gastos. E outras despesas. Mas aí, eu queria só ressaltar uma despesa que é assim, eles limitaram despesas com aumento de capitais de empresas estatais não dependentes. Vocês sabem o que é empresas estatais não dependentes?
ou as empresas que não foram submetidas aos limites. As empresas estatais dependentes são empresas estatais que o Tesouro Nacional paga o salário dos trabalhadores. Correios é uma empresa estatal dependente. As empresas estatais não dependentes são as empresas que o Tesouro não paga o salário, ou seja, elas sobrevivem pela sua arrecadação. E aí, dentro delas, tem uma questão, tem as empresas de securitização. O que são essas empresas de securitização? São empresas privadas que podem lançar títulos públicos na Bolsa de Valores. Significa dizer que elas podem aumentar o endividamento público do Estado. Para essas empresas, o Estado pode botar dinheiro nela, né? Para as empresas como o Correio, não pode aumentar gasto, ou seja, as empresas que prestam serviço. Depois eu vou dizer por que eu estou comentando isso. Bem, e aí, se qualquer poder, se o Executivo, o Legislativo insistir em gastar, o pato literalmente vai cair na cabeça dos servidores públicos federais, principalmente os servidores públicos federais. Como assim, professor? Se o Executivo vai gastar além do limite, não vai ter concurso público, professores, médicos, todo serviço público não pode ter ganho salarial nem para progressão, fica impedido de progredir, não vai ter contratação de pessoal, também vai ser impedido de ser contratado pessoal. Do ponto de vista do Poder Executivo, se ele insistir, ainda tem mais uma sobrepunição, que é justamente ele não pode, o que na economia a gente faz, quando eu quero desenvolver determinada área, a gente utiliza a política fiscal, ou seja, às vezes eu isento de tributos determinadas setores da economia para incentivar, reduzir o custo e incentivar eles a produzir e gerar emprego. Se o Poder Executivo alterar, ele vai ficar impedido de dar subvenções ou renúncias tributárias. Significa dizer que a política fiscal ela perde o sentido do desenvolvimento nacional. Você utiliza a política fiscal, ou seja, você utiliza receita e despesa, principalmente para garantir o desenvolvimento de uma nação. Se eu fico impedido de utilizar algumas estratégias de política econômica para resguardar o patrimônio nacional, né, eu estou simplesmente deixando de desenvolver o país e colocando determinados setores numa competição desigual em relação a setores em países desenvolvidos. Isso vai gerar o quê? Um problema para o desenvolvimento nacional do nosso país a médio e longo prazo, ok? E aí eu queria citar, já que minha colega está aqui, uma questão também que é fundamental. Uma das conquistas, uma das maiores conquistas da Constituição de 88 foi aprovar um piso mínimo para investimento nas políticas sociais, tanto na política de educação, tanto na política de saúde, né? Esses pisos foram definidos como, antigamente você não tinha parâmetro para estados e municípios para gasto, nem para a União. A partir da Constituição de 88, ele diz o seguinte: estados e municípios têm que ter um mínimo para gastar. Estados, 12%, e municípios, 15% da receita líquida corrente. São obrigados. Se não gastarem, seus gestores sofrerão processo de improbidade administrativa. Isso forçou, a partir de então, que estados e municípios gastassem esse mínimo e gastassem até mais do que isso. Se a gente olhar no financiamento da educação e da saúde, os vários estados, eles gastam mais do que esse mínimo. O que é que a PEC traz? E aí de perverso? A PEC vai lá na Constituição Federal, no seu artigo 198 e 212 da Constituição, e altera lá, onde diz esse piso. A partir de então, esse piso se acaba, não vai ter mais piso. A regra é que vai ser o quê? A regra do gasto do ano anterior, mais a inflação. Ou seja, você transforma um piso em um teto. Significa dizer que o quê? Que os governadores, os prefeitos, não poderão gastar mais do que gastou no ano anterior, mais a inflação acumulada. Se quiser gastar, vai ser punido. Ou seja, a tendência é que se reduza os gastos nessas duas áreas. Beleza, e agora algumas considerações finais, tá? Eu queria dizer primeiro que essa PEC não constava no programa de governo aprovado nas urnas, independente de partido, de defesa de partido ou não. Não foi aprovado. Então ela foi colocada espuriamente. E o detalhe, vocês já viram a velocidade que ela tramitou no Congresso? Vocês sabem que dia ela entrou?
15 de junho. Menos de 90 dias de tramitação no Congresso, ela foi aprovada em primeiro turno. Já foi aprovada em segundo turno. Cara, qualquer coisa no Congresso dura décadas, né? E foi barrado qualquer tipo de debate lá no Congresso. Quem acompanhou pela TV Câmara, não teve debate, eles atropelaram. Então foi colocado de maneira autoritária, sem discussão. Algo que vai afetar por 20 anos a economia de um país. Algo gravíssimo. Foi de cima para baixo, foi autoritário. Outra coisa, o crescimento acelerado da despesa social não é um fator determinante do desequilíbrio, não é. O maior gasto hoje no orçamento público é o gasto com juros e amortizações. Tem dados aí da Auditoria Cidadã da Dívida que coloca quase 40% do orçamento público federal com gasto de juros e amortização da dívida, ou seja, pagando para banqueiro. Então esse não é a principal questão, isso é um engodo. Beleza. Outra questão. Na PEC, por exemplo, o ensino superior, aí eu vou para o ensino superior. O ensino superior, principalmente o ensino superior federal, não está, ou seja, está dentro do limite de gasto. Significa dizer que esse campus aqui, fruto da expansão, como os institutos, fruto da expansão, e a maioria da estrutura hoje instalada no governo federal, que precisa de recursos cada vez mais porque acessa mais alunos, está dentro do limite. Ou seja, vai gastar o que gastou ano anterior, mais a inflação. Como a inflação tende a cair, praticamente vai ser o mesmo gasto. E como é que dá conta de financiar essa estrutura gigantesca que só cresce no país? Então vai ter redução dos gastos, tanto na universidade como nos institutos. E aí eu queria finalizar apresentando uns números para vocês. Eu fiz uma projeção de gastos. Peguei o seguinte, não sei se todo mundo sabe, vocês sabem quais são as 10 áreas que compõem a ordem social brasileira? Vocês sabem? Saúde, previdência, assistência, educação, ciência e tecnologia, direitos da cidadania, gestão ambiental, cultura, desporto, lazer e comunicação. Essas 10 áreas compõem a ordem social. São essas 10 áreas que vão ser atacadas prioritariamente. Eu peguei quanto foi gasto em 2003. Né? Peguei cada área, quanto se gastou. Olhei acumulado de 2003 a 2014, quanto no acumulado se gastou. E aí fiz uma comparação, se a PEC, se o método de limite de gasto da PEC tivesse iniciado em 2003, até 2014, quanto teria sido acumulado de gasto? Para comparar se entre o método da PEC e o que foi gasto nesse período, se ia ter ganhos ou perdas na questão social. E aí o seguinte, no geral, eu vou trazer alguns números. Saúde. A saúde, aí a seguir. Peraí, vou trocar de novo. Questão de idade, pessoal, é dócil. O acumulado na saúde, em 12 anos, 2003 a 2014, foram 612 bilhões de reais aproximadamente foram gastos na saúde em 12 anos. Com a PEC, seriam gastos apenas 425 bilhões. Ou seja, nós teríamos 187 bilhões a menos de recursos na saúde. E a saúde está bem, pessoal? Está bem? Então seria menos saúde. Na Previdência, a Previdência, pessoal, só um adendo. Tudo que está sendo feito aqui na PEC é só um teste. Aqui o governo não tem muito interesse na PEC não, porque a PEC, quer dizer, tem interesse na PEC, não é isso que eu quis dizer, mas é um teste para a força dele, porque o que ele quer fazer com essa PEC é a reforma da Previdência. Eu vou dizer por quê. Na Previdência teria sido gasto a menos se fosse aprovado essa PEC tem a partir de 2003, 1 trilhão de reais. Na assistência, 277 bilhões a menos. Na educação, 206 bilhões a menos. E aí eu fiz das várias áreas. E aí eu achei um número que eu estranhei. O único dessas 10 áreas que o Temer teria aumentado os gastos, adivinha qual é? Na comunicação. Nesse governo aí de 2013 a 2014,
era 7,4 bilhões. Ele passaria a gastar 9,5 bilhões. E a gente está vendo aí que todo o gasto dele está indo para onde? Qual é a emissora? Ah, tá. Coincidência. Ou seja, se a PEC tivesse sido implantada a partir de 2003 até 2014, nós teríamos aplicado a menos 1,7 trilhão de reais na área social desse país. Agora vocês projetem por 20 anos o que é que vai acontecer com a ordem social e quais reflexos isso vai acontecer na nossa economia, porque hoje o Brasil, em recessão, quem salva a pátria é os gastos públicos. São os gastos públicos que têm que incentivar o quê? Emprego, renda, crescimento, porque o setor privado não vai. Se não tem lucro, ele não vai gastar, ele vai ficar em berço esplêndido. Ainda mais com um detalhe, o setor privado, na atual fase do capitalismo, não precisa de trabalhador. Ele faz o que Marx diz, dedelinha. Ele transforma dinheiro em mais dinheiro. Como? Eu não preciso, eu vou me arriscar, professora, construindo uma fábrica, trazendo 3 mil trabalhadores para transformar depois num sindicato e bater em mim. Eu vou assumir esse risco. Se eu posso pegar meu dinheiro, aplicar na bolsa e ganhar, eu estando em qualquer lugar do mundo, que diabo que eu vou fazer com produção? Eu não quero produzir, eu quero que todo mundo se ferre, eu quero ganhar o meu. Isso é a visão do capitalista, pessoal. Então o que eles querem é isso. O que é que eles querem? Aí trocando um minuto para fechar. Qual é o objetivo da PEC? O objetivo da PEC é, em tempos de recessão, eles querem ganhar dinheiro, eles querem recompor seus lucros. Para recompor seus lucros, ele não vai recompor no consumo porque está todo mundo sem dinheiro, não compra. Investimento não tem, ninguém faz. Relações internacionais, exporta aqui e ali, péssimo. Onde é que tem dinheiro? No orçamento público que está o dinheiro lá. E onde é que tem mais? Na ordem social. E mais ainda, na previdência. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que reduzir o máximo, para quê? Para sobrar recursos para pagar juros e enviar para quem domina o mundo. Quem domina o mundo? Fração da elite dominante, quem é? Fração dos capitalistas financeiros, associado com a fração dos capitalistas industriais. Esses caras dominam e é eles que vão abocanhar tudo. E nós, ó, é só conversa. Obrigado, pessoal. Então, boa noite. Nós acabamos agora a primeira exposição. Professor Osmar Gomes de Alencar, ele ultrapassou um pouco, 5 minutos, mas é a tolerância normal, ele falou no tempo normal. E agora, para dar continuidade, nós teremos a exposição da professora Milaine Barros. A professora Milaine Barros é psicóloga e é professora do curso de psicologia aqui no campus Ministro Reis Veloso, UFPI. Então ela terá 20 minutos para fazer a sua exposição. Boa noite.